Olá, pessoal, a todos vocês que estão aí nos vendo, nos assistindo. Estamos aqui no podcast da TV Litoral Camaragibe com o nosso primeiro ilustre convidado, nosso vereador, o vereador, seu nome? Lunga. Lunga. Estamos aqui o professor Edinaldo, temos ali o tio Propício também, fechando a bancada. E vamos começar agora com o professor. Professor, fica à vontade. Quero agradecer o privilégio da gente estar aqui nesse podcast e tratar de alguns assuntos de interesse municipal. Meu nome é Edinaldo, faço presente nesse momento e a presença do nosso vereador, do vereador Lunga, que representa, né, de certo modo, a função, uma das funções mais importantes do município, que é a função de vereador. E a primeira pergunta é, vereador, qual pode nos passar uma informação a respeito da atuação da vereança, do exercício da função, o ritual político da vereança, que é o poder legislativo municipal? Então você pode compartilhar conosco um pouco a respeito exatamente da sua função, dos seus exercícios, das suas atividades e das suas articulações políticas? Boa noite a todos. Então, irmão Edinaldo, professor Edinaldo, né? É, com relação à profissão, não é, não é bem uma profissão, né? Não, você é um agente público. Não é uma profissão, é um agente. Isso, positivo. Então, o trabalho é muito, trabalho não para. O trabalho é diário, é frequentemente, é o dia, é a noite. Sempre que alguém solicita, você tem que estar sempre pronto, né? Com um sorriso no rosto, independente do que aconteceu entre família, entre você tem que atender sempre as pessoas bem, né? Passar uma boa imagem para as pessoas. E é assim. Certo. Só uma dúvida aqui que eu tenho e também uma pergunta. O seu nome completo? Genilson Vitor dos Santos. Certo. Que, como o senhor é o vereador aqui do município, Passo Camaragibe, eu gostaria de te chamar vereador Genilson. Genilson? Pronto. Isso. Para mim fica melhor, viu? Tranquilo. Só questão de melhorar. Tio Propício, tem alguma pergunta a fazer? Tenho sim. A pergunta é o seguinte. Eu pergunto como é que o nosso ilustre amigo vereador Lunga, como é que ele vê o comportamento da Câmara de Vereador com o prefeito? Se o prefeito é uma pessoa que age bem, quando a Câmara de Vereador reivindica alguma coisa que leva para o gabinete do prefeito, como é que o nosso vereador vê essa coisa aí do prefeito? Como é que ele age, essa função? Ele apoia, ele assina, ou ele veta, como é que ele age? Isso funciona entre o gabinete do prefeito e a Câmara de Vereador. Como é que o vereador Lunga vê isso aí? Como é que funciona isso aí? Então, mais uma vez, uma boa noite ao Propício. Com relação a essa pergunta aí do senhor, seu Propício, com todo respeito, há uma transmissão entre a Câmara de Vereador e ao gabinete do prefeito. Quando os vereadores fazem uma indicação, ele, depois de aprovado, o presidente da Câmara se encarrega em encaminhar o requerimento, a indicação até o gabinete do prefeito. Ao chegar no gabinete do prefeito, aí já ninguém sabe mais como é tratado lá, entendeu? Eu sei de responder para o senhor que é feito a indicação dos vereadores, seja do vereador Lunga, do vereador qual que seja lá, que são 9, e depois de aprovado, é encaminhado ao gabinete do prefeito e de lá, não sei mais explicar como que acontece depois de ali.
Alguns deles é correspondido, porém outros não. E mais uma perguntinha. Fica à vontade. Quais são as divisões dos vereadores na Câmara? Os vereadores da bancada do prefeito, a quantidade dos vereadores de oposição. Como é que se divide essa quantidade aí? Boa pergunta. Realmente, a pergunta é muito boa. Boa pergunta, é interessante demais. É que até agora eu não tenho visto nenhuma oposição. Né? Até agora eu não tenho visto nenhuma oposição. Porque quando lá na Câmara, todos os vereadores até agora têm votado a favor. Então não acho que tem oposição. Do meu ponto de vista como vereador. Certo. Fica à vontade, tio, fica à vontade. Então, tudo indica que atualmente o nosso prefeito ele está indo bem, porque ele tinha essa maioria todinha, aliás, tudo, vamos dizer, aí tudo indica que esse prefeito não está mal, ele está bem na gestão dele, não é isso? Isso. Digamos que sim, porque na Câmara dos Vereadores até agora nada foi contra. Todos foram a favor. E estão a favor. Pelo menos quando é indicação, quando o prefeito coloca um projeto lá, de imediatamente a gente aprecia. Tem um advogado da Câmara para ler, reler. A gente não aprova assim, sem passar pela mão do advogado da Câmara, sem o contador, entendeu? Quando ele vê, fala assim, ó, a gente se reúne entre os vereadores, se reúne e o advogado lê pra gente lá e fala se pode ou se não pode, se deve, se não deve, né? Mostra pra gente onde há caminho e onde não há. Certo, vereador Genilton, mas os outros vereadores, eles ficam a favor do projeto ou a favor, vamos dizer assim, ao lado do prefeito? Não. Até agora só do projeto, porque assim... Não do prefeito, é do projeto, então. Até porque a gente tem que, como vereador, tem que ter esse maior cuidado, porque não é favorecer o vereador Lunga e nem o prefeito. Tem que favorecer a população camaragibana. Exatamente. Entendeu? Então, eu mesmo, falo, porque o meu maior carinho é assim, não digo que o prefeito, e sim a população que nos elegeu e que precisa realmente dos vereadores que ajam como vereadores. Certo. Aí uma pergunta agora minha. Certo, fica à vontade. O senhor é um vereador do município, né? Do nosso município e tal. Isso. Quais são as suas contribuições? Minha contribuição, Sim. você fala com relação à indicações, o projeto de lei. O que for concreto de contribuição sua. O que qualquer morador do Passo Camaragibe possa olhar, ver e dizer assim, e você possa dizer assim, isso aqui fui eu. Ou isso aqui eu fui o líder, isso aqui não teria se não fosse eu. Qual a sua contribuição? Ou as suas contribuições? Olha, foi bom você tocar nesse assunto aí, porque como vereador, Sim. é bom que alguns eleitores ou que os moradores da população, não só da Rodagem, do bairro, como de toda a cidade do Passo Camaragibe, que é muito dividida, né? É bom que eles saibam, tipo assim, o que o vereador Lunga, como vereador, fez. Que é a sua pergunta aí. Sim, quais as suas contribuições? Agora. Olha, na Rodagem, muitos anos tinha um PSF ali em frente à loja de bicicleta do Gilson, que é conhecido como Pirrita. Sim. E foi mudado, foi tirado dali, arrancado, brutalmente arrancado dali, colocou na rua do cemitério. Então a gente temos crianças, temos idosos, acamados, cadeirante na Rodagem. Para se deslocar até a rua do cemitério. Só um ponto específico. Você que não é da cidade de Passo Camaragibe, existe um bairro chamado Rodagem, que inclusive o vereador Genilson, ele foi eleito basicamente, vamos dizer assim, 60%, 70%? 60%. 60% dos votos do vereador Genilson Isso. foram desse bairro. E ele está falando o seguinte, existia um posto, um PSF, um mini posto, nesse local,
nesse bairro. E esse posto desse bairro foi tirado e remanejado para um outro bairro. Por isso que ele está falando o seguinte, que esses idosos e as crianças desse bairro ficaram um pouco carentes. É só querendo detalhar para as pessoas aí, os nossos telespectadores, que não é do Paço Camaragibe. Isso, né? positivo. Para os que não são, podem não conhecer a geografia do Paço Camaragibe, então aí, assim fica mais claro para vocês. Desculpa ter cortado, mas pode prosseguir. Não, certo. Então, o PSF da rodagem, né? Consegui, graças a Deus, a minha indicação, aprovado. O prefeito pedi que ele olhasse com carinho, então ele olhou. Colocamos, graças a Deus, PSF na rodagem, que isso é de grande interesse, não só para mim, como para todos os camaradas de bando e, inclusive, o povo do bairro da rodagem. Seja ele adolescente, jovem, crianças, idosos, né, acamado, cadeirante. E também, tratando do mesmo assunto com relação ao PSF da rodagem, eu consegui também que antes o atendimento, quando abriu lá, era 2 dias. Um dia o médico ia nas portas, fazia as visitas, e o outro dia atendia lá no PSF, local. Eu consegui, juntamente com o prefeito, com o secretário de saúde, que fosse 4 dias, 2 dias nas casas, visitando, e 2 dias no atendimento local. Então, eu acho assim que deveria ser mais olhado com carinho, né? Tipo assim, o vereador mostra assim, ele mostra que tem trabalhado, tem feito seu trabalho. Né? Fácil eu sei que não é. Mas aí eu estou deixando bem claro que a minha indicação aprovada e construída, concretizada pelo prefeito lá no bairro da Rodagem, o PSF. Ok. Professor Edinaldo? Lunga, tudo bem, né? Isso tem uma finalidade positiva, de certo modo. Mas, assim, há uma necessidade dessa mediação entre vereador e prefeito para conseguir algo, de certo modo, tão simples, que é a remoção de um posto? Isso aí não foi na nossa gestão, ou seja, na gestão em qual eu faço parte, né? Não sei como que se tratava na gestão anterior, né? Eu estou agora no primeiro mandato, graças a Deus, agradecer a Deus. Se Deus permitir que tenha mais um outro, vou agradecer a Deus do mesmo jeito. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada gestor tem uma mentalidade diferente, cada vereador tem um projeto diferente, mentalidade diferente. Mas nesse caso, aquela unanimidade não existe, ela diverge ao invés de estar unida em prol de algo tão simples. Precisa da mediação emergencial de um vereador? Para você ver, né? Isso aí deixa bem claro que precisou disso aí. Então quer dizer que essa unidade, ela existe em que sentido, de fato? Porque se há uma unidade para a anuência de um projeto, e por que em algo tão simples vocês se divergem tanto? Como eu falei, né? Assim, são 9 vereadores, cada um tem uma mente diferente. O ser humano tem um lado complicado, você sabe disso. E assim, quando ele foi tirado daquele bairro, foi por outra gestão, entendeu? E conseguimos, graças a Deus, e a minha indicação aprovada, consegui pôr para a rodagem, né? Para ser atender a população. Agora, é um pouco complicado, porque cada um tem uma mentalidade. Baseado nessa unidade que você descreveu em relação aos vereadores e o exercício da vereança de vocês, eu faço a pergunta. Qual foi o projeto assim relevante no qual vocês se uniram e deram prosseguimento? Foram vários, viu? Vários. Destaque para nós entre essa pluralidade de realização. Porque um vereador só, ele faz a indicação, ele tem um carinho pelo bairro, mas só que ele precisa que seja aprovado por todos. Então muitas indicações boas, muitos projetos de lei bom para a população. Não falo para o vereador nem para o prefeito. Especifiquem para a gente de maneira explícita para que os telespectadores possam ter conhecimento. Pelo menos um. Por exemplo, esse do PSF. Certo, esse você vai só retomá-lo, mas passemos adiante. Você pode citar um, ressaltar um? Olha, exatamente agora eu não estou conseguindo lembrar, mas foram tantos, mas não tem nem... Foram vários, viu? Pronto, vários mesmo. Com relação ao espectro político, hoje em dia se fala muito de direita, esquerda e tal, algumas pautas. Você,
como vereador e como atuante na política aí. Como você se vê ou acha que isso é uma besteira? O que é que você vê com relação a isso? Você sabe alguma coisa e se vê como? Repete, por favor. Tá. Com relação a hoje em dia, o aspecto político sobre direita, esquerda, algumas pautas com relação à direita e esquerda, você se vê nisso? E já que você é um político, né, tá nesse ramo, você se vê sob essas forças, se vê influenciado por essas forças, ou se vê um pouco mais próximo de alguma dessas forças, e quais esses pontos? Eu não vejo dessa forma, não. Né? Não vejo dessa forma, porque, assim, veja bem, há, sim, uma divisão, né? Mas eu não consigo me encaixar nessa forma aí, não. Entendeu? Para mim, eu vejo assim, o que for de bom para a população, eu apoio. E o que não for, eu voto contra. Certo. Teria alguma, por exemplo, citar algum projeto que você viu que a população poderia ser lesada e você diz assim, olha, não, principalmente defendendo os meus votos aqui, isso aqui pode lesar a população e eu veto, eu discordo. Teria alguma pauta aqui que você poderia nos dar algum exemplo? Fique à vontade. Certo. Ednaldo, tem alguma pergunta? Você considera-se um vereador, apesar dessa pergunta ser óbvia, você se considera um vereador útil ao povo e você se sente que você tem crescido popularmente? Popularmente, sim. E vereador útil, acho que sim. Eu acho não, tenho certeza que sim, porque eu trato não só os meus eleitores, como toda a população, com carinho, com dignidade, com respeito. Então, eu creio sim que eu... Mas esse tratamento não seria uma obrigação social e ética? Eu estou perguntando se você se considera que tem crescido a sua popularidade. Sim, com certeza. Mas você acha que se estende da concentração do seu eleitorado da rodagem? Com certeza. Certo. Tio Propício, alguma pergunta a mais? Certo. Ednaldo, fica à vontade. Vereador, na perspectiva do seu desenvolvimento em relação às questões políticas do município, você acha que existe alguma coisa diferença da gestão atual, da qual as anteriores não fizeram? Existe alguma diferença que você pode, assim, dar uma saliência, dar um destaque da gestão atual que nenhum outro prefeito conseguiu fazer? Olha, sempre tem, né? Sempre tem, como eu falei... Destaque para nós alguma que tem uma significância substantiva de alcance da população. Por exemplo, cada um gestor ou gestora tem um modo de trabalhar, um modo de agir. E se você for tocar nos pontos, você vai ferir ou machucar. Não, mas o objetivo aqui é trazer a informação ao telespectador a respeito disso, como está acontecendo, de uma maneira pragmática e objetiva. Se tratar com pragmatismo, isso não vai atingir emocionalmente ninguém, nem sentimentalmente. No entanto, se você pegar isso como uma forma objetiva e instrutiva, já que você é um vereador, você é um cara bem atualizado em relação às questões do municipal, ou a pessoa mais apta a falar disso. E com relação ainda a sentimentos, talvez o sentimento maior que deveria ser levado em conta não é muito de quem está no poder, né? Mas dos eleitores. Então, assim, mas se alguém, esse camarada ou esse líder, está no poder e ele pode se ferir, talvez aqui quem a gente não queira ferir sejam os eleitores, né? Não certeza. Quem está representando. Ou até também a família, né? De quem já passou. Não, por exemplo, mas a pergunta não é baseada em questão de, por exemplo, você querer atingir alguma dessas pessoas. A pergunta, não obstante, é mais ou menos assim. O prefeito atual, ele fez alguma coisa saliente, destacável, até o mês decorrido, que se compara ou que tem uma grande diferença em relação aos gestores anteriores? Sim, você sim. fazer esse paralelo. Sim, se existe sim, alguma sim. diferença, ou ele e os demais sempre fizeram as mesmas coisas. Ou seja, estão proporcionais. Pronto. E se ele foi diferente, em que? Ou o que específico? Vou citar um ponto. Por exemplo, o conjunto Gustavo Braga, ele está sendo calçado. Foi passado por várias gestões. E hoje está sendo calçado pelo prefeito atual. Então, esse é um dos pontos positivos, que com certeza é positivo.
Só deixando claro, assim, para quem não é, voltando, falamos aqui de geografia do Paço Camaragibe, há muitas pessoas que não estão familiarizadas. Renato Braga é um conjunto específico do Paço Camaragibe, um conjunto relativamente novo e que não tem saneamento, mas... Fale. O conjunto Gustavo Braga. Sim, ele não tem saneamento, mas o que é que está acontecendo? Calçamento, né? Saneamento e calçamento é coisa diferente. Saneamento certo. E aí o que é que está acontecendo agora? está sendo calçado, né? Ou seja, saindo da lama, onde passou várias gestões, né? No caso, passou por outras gestões e não foram observados esse ponto. Então, hoje, eu estou citando um ponto para vocês verem que realmente há uma verdade e é um ponto positivo. Pois bem, pronto. Digamos que isso seja um ponto apontuado da gestão. Certo. Todavia, dando continuidade a essa mesma linha de pergunta, até hoje, até o mês decorrido, se formos, por exemplo, sinalizar algumas coisas que aconteceram no município de uma maneira assim genérica, você percebe que os gestores, de um modo geral, ele parece que trabalha em cima de 3 coisas: pintar praça, calçar ruas e restaurar prédio público. Você não acha que essas 3 atividades, elas são repetitivas, independente da gestão? Sim, mas não tem que cuidar? Mas todos só nós tem que cuidar. Mas né? só tem exatamente esses pontos para cuidar. Isso, mais uma pergunta. Isso Fica não parece que é apenas um embelezamento da cidade, uma face da cidade, um verniz da cidade, como se fosse acessórios, e não como se fosse fator de capacidade de desenvolvimento social, econômico, melhor estar. Você acha que uma mudança em coisas concretas, objetivas, propriamente da cidade, causa um impacto na melhoria socioeconômica da vida das pessoas ou apenas uma questão de embelezamento? Não, causam sim, é lógico, né? Quando se diz prefeito, né, governante, ele está ali para cuidar, para zelar, né? E também para somar, que seja coisas boas, né? Somar, se tem duas coisas boas, passar 4, 10, entendeu? Então, eu quero que você seja mais objetivo. Diga uma das coisas aí, por exemplo, para me poder lhe responder. Não, 3 coisas. Sim. A pergunta é, essa gestão, fazendo paralelo às gestões anteriores, elas trabalham em cima de 3 atividades: pintar escolas, calçar ruas e restaurar prédio público. Não parece que essas atividades são repetitivas de todas as gestões e a cada 4 anos nada vai além disso? É como se fossem atividades estáticas, só que muda-se através de gestão e após gestão? Sim, mas é desse jeito que tem que ser. Entendeu? Por que tem que ser desse jeito? Isso, a pergunta é, a população ela pode ser tomada por isso pela uma questão da visão estética do embelezamento da cidade. Mas isso não repercute nas questões das condições e nem desenvolvimento social. Isso não tem questão de desenvolvimento social. Tem questão de desenvolvimento de um cuidado, de uma manutenção, que é uma coisa mais simples a se fazer. Sim. Ou existem objetivos maiores que não são, na verdade, mais explicitados, ou a sociedade ela desconhece? Não, assim, veja só. Existem muitas coisas boas, muitos pontos bons, positivos, né, que, por exemplo, nós temos vários comerciantes aqui no Paço. Né? Então, eu acho que o comércio ele se desenvolveu, no meu ponto de vista, né, como um cidadão comum, não só como vereador. Vejo que se destacou a relação do comércio. E com relação a pintar prédio público, escolas, hospitais, isso aí... Não, eu não questiono a existência da pintura e manutenção. Eu estou fazendo uma pergunta porque essas atividades só é como se concentrasse somente nelas. Não. Por exemplo, nós hoje temos no Paço Camaragibe grandes construções. Ou seja, está agregando o turismo, está trazendo... Isso é um ponto positivo. Se você parar para olhar, não só você, como todos camaragibanos, você vai ver que isso é uma grande evolução, evoluiu. Tá, mas isso a gente não está falando especificamente da cidade, né? Se tiver falando da cidade, assim, esses prédios que fazem com que pessoas venham e visitem, isso é obra da prefeitura? É uma obra da prefeitura? É uma obra, sim. Digamos que sim. Você acha que o desenvolvimento também municipal, ele implica que
vários empregos, empresário, essas pessoas, ele tem vínculos para que a prefeitura beneficie ele de certo modo e eles são subsidiados? Ou o crescimento deles são independentes? Porque, tanto, são autônomos. Isso não implica em questão de desenvolvimento, em questão estético da sociedade, do município, em questão, por exemplo, pintura de prédio, restauração, não tem nada a ver. A questão é que as pessoas que têm uma condições, que fazem o investimento do seu capital próprio e se arrisca, isso não tem questão de relação direta com questão política. Não, mas e não é através da política que isso também está acontecendo. Não, mas se o gestor ele não tiver a visão de ir até lá buscar... De buscar o quê? De buscar, por exemplo, esse construtor, essa grande empresa. Qual a grande empresa? Nós temos, deixa eu lembrar aqui o nome da empresa, grande. Certo. Grande mesmo, que tem mais de 200 funcionários só em uma só empresa. Deixa eu tentar... Tá, mas ela tá fazendo que obra onde? Condomínio. Ela Certo. tá fazendo aqui no Passo? Barra de Camaragibe se torna Passo, né? Passo, Marceneiro, tudo é um município só. Mas Passo essas- E foi a prefeitura que trouxe? Não trouxe, buscou, tipo assim, buscou, né? Foi atrás, Então foi ela que trouxe. buscou, foi lá procurar uma reunião com o proprietário, com o investidor, e trouxe para que ele tivesse conhecimento de crescimento aqui. Querendo ou não, de uma forma ou outra, isso gera emprego, gera renda para o município. Mas, assim, um emprego é evidente, né? Mas assim, eu ainda não tô entendendo. Desculpe, vereador Genilson, eu realmente não tô entendendo. Peraí. Alguém quis construir e aí solicitou a prefeitura? precisou de incentivo da ou prefeitura? Tem que ter. Incentivo em que sentido? Ela vai subsidiar financeiramente? Tem que ter todo incentivo, porque, por exemplo, o prefeito está buscando trazer uma fábrica de jeans. Certo. Se não tiver o incentivo do gestor, como que ele vai chegar até aqui se não tiver o incentivo? Tem que ter uma ponte, uma interligação, para que ele venha investir no município. Ele não vem por conta própria. Você sabe que o lugar é pequeno. Certo, então quer dizer que o prefeito, sabendo que o lugar é pequeno e o desinteresse do investidor, quer dizer que vai atrair ele mesmo assim? Porque você tem a população pequena, tem um investidor cético, desconfiante, e ao mesmo tempo o prefeito vai conseguir persuadir lá trazê-lo? Consegue sim. E ele vai proporcionar o que a esse investidor a vir para cá? Assim, eu não posso falar por ele, né? Não, você fale com o conhecimento que você tem. Certo, o meu conhecimento é isso, que a gente tem uma reunião, Certo. né? Então E você está inteirado, né? com certeza. Pronto, passa pra gente as Da informações. forma em que eu me encaixo, aqui eu participo, que eu escuto, que eu vejo, é o que eu estou falando para vocês, para todos que estão ouvindo isso aqui nesse momento, é isso. Se o gestor ele não for correr atrás de uma indústria, de uma fábrica, ele não vai chegar aqui nunca. Nunca vai chegar, porque o lugar é pequeno, o lugar é desconhecido, está passando a ser conhecido agora, depois do Réveillon. Pois bem, aí então quer dizer que o prefeito faz a apresentação da cidade e Com isso certeza, não simplesmente tenha já dúvida. atrai o investidor. Só porque ele apresenta a cidade. Porque você acabou de dizer, se o município é pequeno, o fato simples do prefeito ir lá, isso já interliga o interesse para que o cara venha e invista? Ele buscou, né? Ele está buscando o melhor para a população, né? Ou seja, tira de uma certa forma de você o funcionário público não tem opção de emprego. Quando Certo. essa empresa vem, essa construção vem, né, a construtora vem até a sua cidade, a nossa cidade, gera um emprego e você tem a opção. Você tipo assim, eu tô nesse emprego aqui, mas tá ruim, vou procurar um outro porque eu sei Mas que você tem. não acha que é exatamente isso que salva a questão da reeleições? É exatamente o empreguismo público? Porque se você for competir com uma empresa privada, a não ser que seja uma empresa privada que empregue 4 pessoas, mas se for uma empresa que empregue, por exemplo, 300 pessoas, isso compromete muito a questão política pela independência de você conseguir migrar a hora que você quiser. Então, para o político, isso não tem vantagem nenhuma. Afinal de contas, a gente tem uma política de empreguismo. Isso, mas o prefeito, quando ele tá preocupado com a população, ele não olha para isso. Então quer dizer que é um E eu acho que município... todos têm que ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado, né, um pelo outro, até porque nenhum é melhor que o outro, né? Eu acho Então o que município está quase o papel de ser quase um incentivador do investimento, né? também. É, tem que pronto. ter. Certo. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer com relação ao futuro. Vereador Genilson. Isso. Genilson, você se vê agora pleiteando apenas mais uma eleição? Você não quer
quer passar a bastão para outro? Você se vê no futuro um pouco mais elevado, talvez um cargo um pouco mais acima de vereador? Como você vê o projeto, a sua carreira aí de político? Olha, tem que agradecer a Deus por tudo, né? É bíblico isso, a gente não pode esquecer. Onde eu estou, que não é uma profissão. Eu estou como vereador, para mim já é bom, já está bom bastante, certo? E continuar buscando mais um mandato, com fé em Deus, se Deus permitir, e o povo aceitar também. E Mas você tem sido desestimulado de seguir a carreira política? Só quer estancar na posição mais baixa que tem, que é de vereador? Não, Em termos de hierarquia e funções? é o meu primeiro mandato, né? Não é fácil, vocês sabem. Principalmente uma pessoa como eu, que vem de uma família humilde. Né? Não, mas isso não é fator disso, não. Lula virou presidente. Mas não é todos que vai ser presidente, não. Assim não cabe, Não, né? mas não se desinteresse pela questão da sua origem humilde. Sim, tá. Até agradeço. Entendeu? Por Não essas seja palavras. cético, não. Seja mais estimulante. Talvez a indicação do Talvez presidente não seja tão boa assim, mas... Não, mas, como fator de pobreza, a maior sim, exemplo sim, é sim. o presidente atual. porque dependendo de que espectro você pra vê, dependendo de que espectro vê, não chega a ser um elogio Porque tão para a muito bom, carreira não. política, o Lula é a maior inspiração. Sim, Até concordo. porque, né, 3, 4, 5, tantos e tantos mandatos aí. é uma grande inspiração. Né? Com relação à carreira política, você só pensa no cargo que está mesmo? Estagnar No momento. isso? No momento, sim. No momento. Então você acha que vai estacionar exatamente onde está? Buscar mais um Ô, mandato. Longa, mas você acha que, por exemplo, o vereador, se você, por exemplo, tivesse crescido em popularidade, isso não injetaria em você um espírito mais estimulante para, por exemplo, cogitar ou, por exemplo, ser percebível ao prefeito, talvez uma indicação como vice? É uma pergunta difícil de responder, né? Dificílimo de responder essa pergunta, mas assim, por enquanto eu pretendo continuar mais um mandato, buscar mais um mandato, né? E se Deus permitir, 2028, aí sim pensar outras coisas, talvez uma outra coisa diferente. Certo, tio Propício, por favor. É que eu tenho sempre a dizer, como disse, na política tem uma carreira. Quer dizer, esse é o modo que eu entendo. Deixa eu ver Existe uma carreira na política. Quem vai? Você como político, vereador atual, a nossa cidade, parte de Camaragibe, mas essa carreira política que eu falo depende muito do político. Certo. E esse político que eu estou falando é você. Como é que é essa dependência que só depende de si próprio? É você limpando os seus caminhos, fazendo a sua carreira, não é? Cumprindo o Isso. seu papel como político, Isso. porque os eleitores, eles querem ver o político. Tem uma coisa que o povo fala, quando o povo fala assim, fala de má fé, que disse, aquele fulano de tal gosta de ser e aparecer, mas isso é falando de má fé. Entendi. Agora, o político mesmo, ele precisa ser, esse é o bom sentido, o político mesmo, ele precisa ser e aparecer como político. Concordo. E então, por isso que, resumindo, isso aqui agora, nesse momento, é só elogio e força para você que está nesse mandato. Eu agradeço, Está entendendo? agradeço muito. Aí você, como eu já falei, você pode pensar assim, só depende de mim mesmo. O que significa depende de mim mesmo? Eu ser um bom vereador, porque o povo quer ver. Isso. E o político, ele precisa aparecer. Ser visto. Outra coisa, o político, ele não tem que se abater em saber que
eleitor A, eleitor B, ele fale mal de você. Não se abata com isso. Você tem que demonstrar trabalho, mostrar serviço, que sabemos sim. O político tem os eleitores dele, mas também tem os outros eleitores. É para isso que existe a eleição. É verdade. Não é Uma verdade? escolha, né? Não é Uma verdade? escolha. É verdade. Mas para aquele voto que você não teve a eleição passada, vamos dizer assim, você não se abata como que ele fala mal de você. Se vem um amigo que diz, Lunga, aquele cara não votou em você, aquele cara é assim, 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 assim. Você não bota isso em conta. Porque ali não vai lhe ajudar em nada. É bem verdade. Tá entendendo? E ali você segue sua carreira. Por isso que eu repito a dizer, na política tem uma carreira. Isso. E que o político não deve se abater com as coisas que ele vê na rua. Porque a vida do político tem um lado crítico mesmo, Tem, é claro. tem. Eu mesmo, eu não lembro o dia que eu tive um elogio, mais crítica. Às vezes a gente vê o vereador, vê o prefeito, ou às vezes até um deputado diz assim, é vereador A, vereador B, fulano ali e tal. Se coloque no lugar dele. Tem que estar bem acostumado com Para você se destacar, estar como vereador, não é tão fácil assim. Mas assim, vereador Genilson, você acha que com essa classe política que a gente sempre teve, você acha que realmente alguém vai ficar, alguém do povão vai ficar elogiando políticos? Sério? Acho que não. Eu não recebo bem poucos elogios e mais crítica. E eu até aceito quando é uma crítica construtiva, desde que não venha agredir a pessoa física. Certo. Professor Edinaldo, aguarde só um momento, tem uma pergunta a fazer ao vereador Genilson. Fique à vontade. Na democracia, a democracia é um dos regimes que mais fácil é de se enganar, talvez o regime que mais faça com que pessoas de má fé, má conduta, má índole, que não tenha caráter nenhum, suba ao poder e consiga entrar no poder e se perpetuar no poder mentindo. E aí a pergunta para o senhor como o senhor conseguiu subir ao poder, pretende continuar no poder e o que é que o senhor acha disso? Você só entra no poder realmente mentindo? Ou se não, como é que o senhor fez? Bem, assim, com relação a essa pergunta sua aí, é muito interessante. Depende muito de cada um. Se você quer crescer mentindo, você pode até querer ir, mas eu acho que não vai muito à frente, não. Porém, eu busco dar o meu melhor, buscar fazer a política sem mentira. Até porque quem me conhece sabe de onde eu vim. O Passo é um lugar muito pequeno. Como vocês, é um morador do Passo. Até porque eu sei de onde você ouviu, que você é meu vizinho. É meu vizinho, eu sei de onde você ouviu. Veio dali, do lado da minha casa. Você viu a luta, né? A família, desde pequena, a família lutou. Mas é aquele negócio, o Lula é também um dos caras mais ricos do Brasil, ele também veio de lá, né? A diferença é que ele tem uma carreira de mentira, mas mesmo assim ele tem sucesso, né? Porque dizem, político que não mente não ganha. Sim, É a democracia brasileira. Com relação ao senhor e a sua 100% trajetória. correto, não. Fale aí. Então, com relação à minha trajetória, é uma trajetória que eu escolhi. Eu não sei há quanto tempo eu vou durar, porque não é fácil, é muito crítico. Antes de eu estar vereador, eu pensava uma coisa e depois que eu ganhei, graças a Deus, e graças ao povo que votou em mim, eu vi que não é como você pensa. Tipo assim, o vereador, a rua ali o calçamento tá quebrado, tá sem saneamento. Ou seja, a iluminação da rua, um exemplo, da rua do Arame, um exemplo, o poste tá com a luz queimada. O vereador mora na rodagem e não vê. Quando, na verdade, o vereador viu, o vereador foi lá, fez a indicação verbal na Câmara, ou até buscou o secretário e não foi correspondido de imediato. Certo. Ô, vereador, mas você acha isso um trabalho árduo, simplesmente você passar pela uma rua, localizar um poste apagado ou qualquer coisa tão simplista assim? Porque até eu mesmo faria de graça isso.
Sim, mas como cidadão comum. sim, é o dever de todos nós, né? Pronto, então assim, eu acho que não há uma tarefa árdua para os vereadores. Eu acho e, por exemplo, num município como esse, praticamente os vereadores não têm críticas bem fundamentadas sobre eles. Tem, na verdade, assim, reclamações Graças a de Deus. assistencialismo. Não. O fato de não ter crítica, na verdade, é que não tem pessoas, às vezes, preparadas para fazer isso. Então, a inaptidão e a incapacidade intelectual das pessoas fundamentar uma pergunta e fazer a um vereador e fazê-lo com que ele se estimule a dar correspondência aos votantes, não tendo isso, na verdade, vocês trabalham de uma forma muito livre e aberta, bem sossegada. Agora, se existem, na verdade, críticas e problemas internamente na Câmara, onde há divergências continuadas, tudo bem, é uma questão interna de vocês, talvez a gente não tenha conhecimento absolutamente dele, mas socialmente, vocês têm uma imagem muito salva. Graças a Deus. Isso Eu não é bom, convido- isso é negativo. Não, eu convido a você ir na Câmara, porque você indo na Câmara você vai presenciar muitas coisas. Não, você falou que tinha unanimidade. Então, se há unanimidade nos projetos, nas Isso, ideias, isso. ao compartilhar, convergem em tudo, e né, tem todo aquele amparato do prefeito, então, praticamente, entre vocês, só a paz. Graças a Deus, né? A gente tá Não, ali pra isso não é causar positivo. Porque aí está a omissão da representatividade. Como assim? Você Por acha exemplo- que o meu trabalho está sendo pouco? Está sendo Não, na irregular? verdade, não tem como, por exemplo, eu como cidadão votante, Vamos enxergar... deixar claro aqui para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Não tem como eu, por exemplo, como cidadão votante comum, e assim como o Eduardo e quaisquer outro que lhe ouve ou virá outra pessoa, dar uma avaliação positiva de uma repercussão importante das decisões dos vereadores. Por isso eu te convido aí à Câmara. Não, e a Câmara vai ter sim as discussões de vocês É um comumente. dever seu e de todos, sabe? Existem discussões, É bom isso, é existe importante. discussões comumente, porque faz parte de um ritual de vocês mesmos. Mas a questão é o impacto social em relação às ações que vocês falam sobre uma quantidade de projetos que é inúmeros que, infelizmente, você né, foi abatido pela amnésia e não lembrou. Mas, assim, em relação à questão do impacto social, o impacto social ou municipal, não é uma questão menor, de uma esfera bem minúscula do poder, não tem como vocês receberem críticas exatamente pela essa omissividade que vocês têm. Porque não há uma posição de vocês em relação a coisas relevantes socialmente. Pois é, aí eu te respondo. Porque, por exemplo, você destacar, como eu tinha destacado em relação a fazer paralelo de gestão, você, por exemplo, juntamente com o gabamento de um gestor, dizer assim, não, nós conseguimos, por exemplo, dar uma face vernizada ao município, por exemplo, pintura, restauração, praça, restauração pública, reformas e manutenções. Isso é uma coisa muito básica que, na verdade, não deveria ser nem destacável, porque isso já é percebível, porque é uma coisa muito rotineira das gestões. Certo. Mas uma questão impactante não é de você, por exemplo, eu vou trazer uma indústria, vou trazer uma empresa, mas isso é uma questão muito teórica. Teoricamente, eu posso dizer E qual como deles gestor, foi que pensou isso? Qual? Lembre, cite um, por favor. prefeito Gentileza. que pensou em trazer Sim, indústria. ou que trouxe, sim. Não, a questão não é a retórica, não é a Aí minha teorização. resposta. Não é a teorização da política. A questão é você conseguir trazer isso e as pessoas verem isso acontecendo. Por quê? Não, mas Pelo eu dis- não. Isso aí é com o prefeito. A Vai. gente só pode aprovar ou desaprovar. Nunca- Ou votar ou sim ou não. É, Você tá verea- equivocado, né? Vereador, veja só, existe a questão, na democracia, assim, essa regra de político que não mente não ganha. É a demagogia política. Você tem que ter um discurso que seja o alcance da necessidade do votante. O votante tem a necessidade de ouvir uma questão de proposta de emprego. Correto. Olha, essa indústria vindo se instalar aqui vai gerar emprego. Óbvio. Essa empresa vai vir aqui instalar emprego. Óbvio. No entanto, essas coisas têm que ser efetivadas. Porque se eu prometo isso para apenas despertar uma esperança, uma falsa esperança, porque a utilização disso é a vantagem da política. Mas a eu, como vantagem da vereador, política não, viu? é postergar. Eu Postergar. desafio a você nisso aí. Isso aí não é da minha índole. Em relação Não, ao quê? não. Não, eu tô falando de uma relação coisa a- ampla, socialmente, Em para todos. relação aos eleitores com mentiras, com falsas promessas de emprego, isso aí não, viu? Não, Isso aí não, eu tô discordo. falando que se você for trazer, por exemplo, o discurso de a vinda de instalação de indústria e a vinda de instalação de empresa. Você não acha importante, isso, não? Importante é, o problema é que isso para você, por exemplo, você como político, por exemplo, trazer isso como proposta, como possibilidade hipotética é uma situação.
Isso chegar a se concretizar é uma outra, que é um hiato, uma grande distância, a teoria e a prática, entendeu? Essa é a questão. Eu não estou dizendo que emprego é ruim, eu não estou dizendo que você é um cara demagogo, e ainda que for, isso tem uma vantagem. Mas eu estou dizendo que, unanimemente, tem vantagem. Isso é uma grande vantagem para a política, que se o cara... Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a quebra da ética e a violação dos princípios da imparcialidade é a coisa mais rotineira socialmente. Então, se você for o cara honesto, exatamente, na sinceridade que deve ser uma política, digamos, americana, inglesa, tal, já que não é, no Brasil tudo vale, porque a democracia no Brasil tudo vale, tem que valer mesmo. Senão, na verdade, a classe que está em desvantagem não é a classe básica, a classe social, a classe maior, é a classe menor, que através dessas vantagens, desse oportunismo, que na verdade o discurso repetitivo de que vantagens virão, e na verdade isso é uma maneira de postergar para levar uma ilusão social. Resumindo o que o professor Edinaldo falou, na prática, sem ser retórica, na prática, cadê as empresas e... Cadê as indústrias? E cadê as indústrias? Foi isso. Ou provavelmente, né, talvez, quando possivelmente elas virão se instalar. Pelo menos tem uma data específica. Ou se não, flutua na hipótese. É complicado, viu? Eu vou te responder aqui. Eu vou só buscar aqui uma das que está instalada na Barra de Camaragibe e Macineiro. Certo, e diga o número... Duas que estão instaladas. Certo. Ou seja, há uma concorrência hoje, né? Certo. Que isso para nós é importante. Emprego, gerou renda para o município. Não, receita para o município tem que gerar com força. Tem que dar graças a Deus. Para o município que eu estou dizendo não é para o cidadão comum, não. É para o município, é para a receita do município. Ah, mas aí não... Isso aí não vem a mim, não. Isso aí não, você é vereador. É majoritário. Não, você é vereador. Você está na função de Graças fazer... a Deus que estou como Você está vereador. na função exatamente de fazer investigações, de fiscalizar e saber para onde está indo exatamente até essas arrecadações, esse discurso. Certeza. Na verdade, a atuação da vereança em relação à questão, por exemplo, do destino dos recursos. Isso compete exatamente a você e aos demais. Tô tentando, não, eu vou conseguir, Tá, enquanto você... Eu vou buscar aqui, não é amnésia, aqui, em meio a tantas perguntas, você vê que tem 3 fazendo pergunta e para mim responder. E eu tô buscando dar a resposta concreta e vou mostrar para você e você vai ver e dizer assim, não, realmente você está certo. Há sim essas 2 empresas grande que cada uma delas tem mais de 200 empregos aqui no Paço Camaragibe. Só lembrando ao nosso telespectador, você aí, nosso telespectador, tudo isso aqui não seria possível sem você. Então, por você, pra você, eu peço que se inscreva aqui no canal, venha aqui na TV Litoral Camaragibe e curta, comente, compartilhe com seu amigo, veja com seu amigo, olha aqui o que o Edinaldo falou agora, olha aqui o que o Eduardo falou, olha a loucura que o Eduardo acabou de falar aqui, e será que isso pode? Será que ele está falando a verdade? Vou pesquisar. Então, você, meu telespectador, curta, comente, compartilhe, fique aqui conosco, assista esse vídeo, porque tudo aqui foi detalhadamente feito para você. Ainda, professor, enquanto o senhor procura aí, professor Genilson, vereador Genilson, professor Edinaldo. Pode sair com outro título informal. É verdade. Daqui os convidados saem com muitos títulos. Principalmente no off. Vamos fazer concurso aí, né? Para professor. Tem muitas instituições dando diploma de graça aí à toa. Olha, como é que o senhor vê a educação e como é que o senhor vê a leitura? E eu quero que o senhor destaque no senhor, por exemplo. O senhor lê livros, não lê? Como é aí a sua relação com os livros? Eu leio muito, graças a Deus. Tem que ler, até porque para votar num projeto tem que ler, tem que avaliar. Certo. E qual é o livro atual que o senhor está lendo? O que eu estou lendo? Sim. Livro mesmo, só a Bíblia. Ah, só a Bíblia que o senhor lê. Tá certo. Agora, em relação ao meu trabalho, quando há um projeto de lei, é necessário ler para poder entender, para depois dizer se vota sim ou não. Mas assim, os seus projetos de lei, os projetos de lei que passam lá na Câmara, eles têm muito a ver com vários âmbitos da sociedade, né? Tem a ver, às vezes, com
com a parte de contadoria, às vezes de construção, enfim. Ele parte por muitos âmbitos da sociedade. Como, não lendo sobre isso, sobre administração, não lendo sobre educação, não lendo sobre outras coisas, o senhor consegue, vamos dizer assim, compreender bem esse projeto de lei que chega na sua mão? É passado, como falei, tem um contador, tem um advogado, né? A gente, como eu estou no primeiro mandato... Mas eles são éticos com você ou desvia alguma informação? Não, ele tem que ser ético, né? Ele é pago pela Câmara, então ele tem que ser ético. Então a gente paga vocês, você tem que ser mais ético ainda, né? Com certeza, como vereador, não tenha dúvida. né? Não tenha Prefeito, dúvida. né? Sim, sim. Sim, com certeza. Certo. Tio A Propício. gente também talvez não saiba dizer isso quando trata da questão da esfera Olha, maior. agora né, do eu vou ser presidente. sincero. Eu vou ser sincero com você. Eu dou até o parabéns aí ao nosso vereador, que ele consegue ser ético. Eu às vezes, eu não consigo. Eu vou ser sincero aí, ele consegue ser. Às vezes, eu não consigo, não. Tio Propício, fica à vontade. Falar de ética na política, essa palavra, ela é uma palavra muito concreta. Olha, quando fala de ética, já está falando que tem seriedade, que tem, enfim, tudo. Já está tirando tudo quanto é de coisa que não faz parte da comunidade, que beneficie a nação, a comunidade. Nós estamos falando do nosso povo camarajibano, não é? Sim, sim. E que a ética, ela ajuda muito, não é verdade? Sim, tio. Isso aí foi muito bem. E se funciona dessa maneira, então, pra gente é uma coisa muito boa. Eu vou até pedir umas dicas aí pro vereador, né? Porque até eu não consigo ser ético 100% e tal. O senhor vai me dar umas dicas. O senhor tem que me dar umas dicas. Professor Edinaldo, fica à vontade. Pode Certo? continuar. Certo. Professor, vereador Geneus, fica à vontade aí com a instalação aí da empresa aí, essa grande. A empresa é muito grande que não tá nem conseguindo aí chegar no celular, que é muito grande. Mas até vocês sabem que tem, vocês sabem. Não, Lunga, sinceramente, eu que confesso tem. com Eu quero respeito. já que a gente não só tá Mas entre eu a gente, que desconheço. estamos entre Mas eu desconheço, de verdade, sério, sinceramente. sério, essas duas construtoras, uma em Marceneiro, outra em... Não, mas peraí. Mas essas construtoras, Lunga, ela tem uma independência de construção por interesse empresarial. A gente tem que saber deslocar essas questões públicas e questão de interesse empresarial, entendeu? A gente não pode associar isso e dizer assim, olha, o prefeito está fazendo isso, o prefeito está fazendo aquilo. Na verdade, a gente está até assaltando a independência de um capitalismo posto em risco, que são o capitalismo próprio desses caras investidores. Por exemplo, a gente não pode absorver isso e fazer uma simbiose dando elevação ao poder público. Fale no português, porque tem gente que não vai entender o que esse nome significa, simbiose. Simbiose. Pra quem tá, pra mim, pra nós que estamos aqui, beleza, mas para o público. Não, simbiose, você pegar e fazer esse ajuntamento. Porque a gente tem que falar e para que eles entendam, né? Você entender e eu entender. Fazer esse ajuntamento dessa simbiose, certo, e colocar em destaque o poder público, como ele tendo sido o agente de fazer com que esses caras tenham seus investimentos, tenham seu capital de risco, tenha gerado emprego. Peraí, isso é de competência do setor privado. Isso não é de competência do setor público. Porque você transmite um tipo de relevância e importância a um status ao gestor. E sendo que é óbvio que isso não funciona na praticidade exatamente por esse ramo. E nem por essa linha, né? Mas tem que ter uma ligação entre o prefeito e o construtor, o investidor. Não, peraí. Tem que haver uma ligação ou precisa, por exemplo, haver alguns acordos formais de papéis. Não, formais só o que é regulamentado. Ou seja, é alvará de construção. Pronto, então. Não cabe ao prefeito? Pronto. Então a gente pega um alvará de construção que está no poder público e faz com que isso seja de competência de que o público fosse capaz de trazer uma empresa e gerar emprego.
Eu acho que a distinção deve ser feita entre questão do poder público, poder privado. Esse status deve ser dado e garantido ao poder privado, quando é privado, deve dar ao poder público quando é o poder público, e por sua vez, a gente tem que também dar essa distinção, porque isso é até um meio de dar claridade aos telespectadores. Correto. Só que eu acho que até você, como um cidadão camaragibano, eu acho que você não teria coragem de investir 20 milhões de reais no Paço. Você ia procurar um outro lugar. E para que a gente conseguisse trazer ele até aqui, tem que apresentar o turismo, tem que levar ele até o turismo, mostrar os pontos, nosso positivo, a nossa riqueza. Tem que buscar esse conhecimento, tem que trazer para cá, e não é tão fácil. Não, na verdade você tá... Eu queria que você entendesse isso, entendeu? Não, isso é Com relação muito... a essa sua pergunta. Não, isso é muito simples, viu, Lunga? A questão É simples e bom porque há muitos empregos, há muitos pais de família. Mas isso você não pode transferir esse Como status. não posso estar na nossa cidade, no nosso lugar? Não. Não. Tem que também, não é só olhar os pontos negativos, tem que olhar o ponto negativo e o positivo. Você tem que dar mérito a quem A quem merece tem, mérito. Entendeu? Então, assim, Isso, correto. quando o cara não sabe fazer essa distinção, na verdade, você tira o mérito de quem merece receber esse determinado mérito e transfere para quem não tem competência de recebê-lo. Eu não estou dizendo Sim, que concordo. o gestor é um cara incapaz, não. Até porque Ele se foi for... muito inteligente para ir buscar lá fora. Aqui está faltando você entender Não, isso. a verdade, buscar lá fora é uma coisa até meio instável, né? Porque o interesse meu já vem de ligações, por exemplo, como investidor, o cara que foi um investidor, basicamente, já foi um interesse interligado em outros que vieram investir e obteram sucesso. Não é porque simplesmente... Talvez sim, talvez não. Mas, Lunga, a gente tem que ser bem claro e ser bem realista nesses assuntos. A gente tem que ter, por exemplo, esses caminhos de interesse capitalista e multiplicativo capitalista que é sadio. Sem fazer essas pontes políticas e transferir glórias, entendeu? Concordo. Então, fazendo isso, dá mais claridade aos temas e às abordagens. Certo. Tio Propício, as considerações finais. Já está encerrado aí, o Daniel já pediu encerramento, e aí... Certo. Considerações finais? Então, aí o meu amigo Edinaldo falou assim, deu amnésia com relação às indicações. Não. Eu até anotei aqui as indicações. Não só do Paço, como Marceneiro, Barra de Camaragibe, Bom Despacho, Agrovila, que é um povoado, Agrovila, para quem está ouvindo, pode perguntar assim, está se perguntando, mas o que é Agrovila? Agrovila é um povoado que faz parte do Paço Camaragibe. Marceneiro é um povoado que faz parte de Paço Camaragibe. Barra da mesma forma, Bom Despacho da mesma forma, Agrovila e em outras fazendas, né? Como Periperi, Jundial, no Sul, Certo, Pecuária. mas isso compreende o quê? Você falou assim, deu amnésia com relação às indicações. As indicações estão aqui, ó. Não, mas essas indicações que você fez agora Agora não, aqui já está em prática, que foi construída, que é concreta, que você pode ir lá. indústria? Empresa? Essas coisas? A indicação do vereador não é empresa. A indicação do vereador é projetos, indicações. Não é, isso aí é em relação a prefeito majoritário, entendeu? Certo. Edinaldo, as considerações Você tá finais. equivocado. Você está mudando de assunto, no caso, né? Ok. Não, por exemplo, Eu tô você... entendendo isso. Não, você falou sobre a questão de indústria e tal, e depois falou de indicação. Então, você deixou um assunto que Você já estava lá e... Não, assim, porque você, não sei se você lembra, você falou assim, acho que deu amnésia com relação a indicações. Então, as indicações eu tenho como provar. Não, mas eu não estou entendendo assim exatamente a questão da indicação que você está falando. Sim, não. como já Não é... tá entendendo nada. O que é a indicação? Mas como já é o a que, consideração concreto? final, aí a gente não vai deixar esse ponto para os telespectadores ficar sem entender essa parte. Eles já estão, viu? Porque eles não sabem o que é essas indicações suas aí que você tá falando. Indicação é um projeto do vereador. Tá, o Que que leva pra você Câmara. indicou, por exemplo, na Agrovila? Faltam 2 minutos para terminar, mas diga aí. O que você indicou na Agrovila? Seja rápido. Calçamento. Pronto. Quer um outro Barra de Camaragibe, Marceneiro, Bom Despacho. Indicações, Isso que é indicações. considerações finais, Edinaldo. Não tem que Não, ter, né? na Tem que verdade- ter, é ético, né? É democrático, uma Sim, consideração já foi. final, um carinho, um respeito por todos, né? Certo. E desde já agradecer a todos que estão ouvindo. Peço que vocês continuem ouvindo, assistindo, se estiver assistindo, porque achei interessante, importante. Isso é bom, é um dever meu de todos. Aqueles que puder estar sempre aí também pelo YouTube, não sei. Fazer uma pergunta também, não só a mim, mas
pode fazer para quem estiver aqui, que isso é importante. Inclusive, dependendo da relevância, ele pode vir até outra ocasião e Sim, responder sim. as perguntas. E a você, meu querido telespectador, o meu muito obrigado. É por causa de você que tudo isso está acontecendo. Com certeza. Então, obrigado por permanecer no vídeo, obrigado por curtir, obrigado que eu acabei de ver que você se inscreveu aí. Então, muito obrigado. Fique com Deus e valeu!